Olá, amigos. Neste vídeo, que é o 3 do Aprendendo a Ver, nós pretendemos apresentar provas, comprovações daquilo que nós dissemos no Aprendendo a Ver 1 e 2, ou seja, que os judeus, na verdade, possuem dois deuses e que isso só era conhecido dos sábios judeus, dos rabinos, dos escribas. O povo não sabia disto. De qualquer maneira, vamos recapitular o seguinte. Primeiro, na criação, a Bíblia tem dois livros da criação, dois Gênesis, portanto, Gênesis 1 e Gênesis 2. E o Gênesis 1 é a ação de uma divindade chamada Elohim, que tem o poder de Bará ou de Eishá. Ele tanto cria quanto faz. Criar é tirar de si mesmo. No Gênesis 2, por outro lado, Yahvé ou Javé, ele não tem o poder de Bará, ele só tem o poder de Aishá ou Ishá. Então, aí já temos uma pista para algo muito peculiar. O Deus do Gênesis 1 é todo-poderoso, enquanto que o Deus do Gênesis 2, ele é um Deus fazedor. Isto é fazer, isto é criar. O Deus do Gênesis 2 não tem o poder de criar, ele só tem o poder de fazer. Essa é a primeira pista que está nos originais hebraicos e que nos foi mostrado aqui, nós mostramos a vocês, nos livros que estão no original hebraico. O meu livro de estudos da faculdade, né, a Bíblia em inglês e português, tradução interlinear, e a Lei de Moisés do Rabino Meir Metila Malamed. Então, a tradução ao pé da letra é que no sétimo dia Deus terminou toda a sua obra que ele criou para fazer. Essa é a tradução, indiscutivelmente. Embora na sua Bíblia não esteja assim, porque as traduções foram estropiadas exatamente para não se ter essa confusão, para não acabar com o juízo das pessoas simples, mas está na hora de se dizer essa verdade. Então, no original está dito que o Deus Todo-Poderoso de Gênesis 1, no sétimo dia, abençoou toda a sua obra que ele criou para fazer. Então, aí está a criação de Javé, o Deus fazedor, que vai ser dita, vai ser narrada no Gênesis 2. Primeira prova, segundo os originais hebraicos. Segunda prova, nós temos aqui um livro raríssimo, que eu tenho um imenso cuidado, porque ele foi escrito em 1936, é mais velho do que eu nasci em 1947, A Religião de Israel, escrita pelo professor Jules Soury, que é professor de mitologias e religiões comparadas, traduzido por João Francisco de Souza. Ele, tanto o autor, é professor de religiões e mitologias comparadas. Aqui, o professor Jules Soury não deixa dúvida ao dizer que, na página 40, diz: Javé não era um deus egípcio, como não era Moloque, isto é, um deus do fogo ou do sol, pelo menos originariamente, como nós traremos em breve comparando estas duas divindades. O misterioso tetragrama, Yod-He-Vav-He, o vocábulo inefável, cujas letras equivalem na Bíblia pela vocalização da palavra Adonai, apresenta de modo evidente a raiz Havá. Yod, Havá. Javé é a junção da letra Yod e das três letras He, Vav, He, Havá. Ele diz:
a raiz Havá, raiz muito antiga que se encontra em um dialeto vizinho, o arameu, e a qual corresponde o hebreu Raya, ou Shaya, ser. Para Schrader, não há dúvida de que este verbo é a suavização da raiz Shavá ou Shaya, soprar, respirar, viver, cuja pronúncia primitiva foi conservada no nome da mulher de Adão, Shavá, Eva. Então, está claro aqui que a palavra, a parte de haver, são duas partes, você vai dissociar agora o Yod, que é o I ou J, de Havá, ou Raya, que é a segunda parte. Yod, Havá, junto se lê Yahvé, ou Yavá, se assim quisesse. Bem, a palavra Yod é tirada do deus sumério em que se escrevia Iá, quer dizer, junto com Havá fica Iá-Havá. Então, os arameus pegaram o deus Enki, que também era chamado de Iá, e fizeram uma combinação de Iá com Havá e ficou Iá-Havá. Aqui ele diz claramente a raiz Havá antiga, que já não existe no hebreu corrente, mas que se encontra em um dialeto vizinho, o arameu. Então foram os arameus, que aqui nesse mapa nós mostramos, Império Hitita, Império Egípcio, Reino da Assíria, Babilônia e aqui arameus. Estou virando o livro para ficar mais claro para vocês, né, onde é que está aqui. Arameus. Arameus, aqui. Então eles eram vizinhos dos assírios, vizinhos dos caldeus, vizinhos dos hititas e de vários outros povos, dos moabitas, dos amorreus e de todos aqueles, dos edomitas, dos madianitas, eles também eram chamados de madianitas. Para nós, o fato de Moisés e Josué terem matado esses povos é porque Moisés queria, com exclusividade para o povo hebreu, esse Deus de Yahvé, que foi criado, o nome foi criado pelos arameus. Aqui, ainda no professor Júlio Surri, ele diz: consoante todas as aparências, na página 48, o culto de Javé pertencia principalmente à aristocracia das tribos teraquitas. Não afirmava Max Müller que as religiões pertenciam em princípio a famílias e a sociedades de homens extremamente restritas? Já se poderia supor que, a priori, Yahvé era uma antiga divindade do politeísmo arameu, de novo arameu, adotada pelos hebreus e pelos outros povos do Vale do Jordão, pelos sírios e fenícios. Porque longe estava esse Deus de pertencer propriamente ao povo de Israel. Acrescentamos aqui que, se for necessário acreditar na própria Bíblia, Balak ben Tzipor, rei dos Moabitas, já lemos para vocês, e de Madian, enviou seus servos e príncipes para
às margens do rio Eufrates, para trazerem um famoso vidente chamado Balaão ben Beor, para que este viesse amaldiçoar os invasores hebreus. Ora, este vidente da Mesopotâmia, arameu, Balaão, amaldiçoava e benzia em nome de Javé. Está em Números, capítulo 22, versículo 24. Então, não há dúvida de que a palavra Iavé foi composta pelos arameus e era conhecida de todos os arameus. Por esse motivo, Moisés mandou matar Balaão. Vocês podem ver a história de Balaão no livro dos Números, capítulo 22, versículo 24. Números 22, 24, vocês veem a história de Balaão e como Moisés manda matá-lo. Como manda matar também todos os povos semíticos que estavam em torno dos judeus, do povo de Israel. Então, cumpre não estranhar semelhante fato, porquanto, mesmo os que sustentam que este nome remonte a Moisés, não admitem sem dúvida que ele o tenha inventado. Iavé já devia, por conseguinte, existir, restando apenas considerar Moisés, Javé, como tendo pertencido às religiões do Eufrates e da Síria. Então, sabemos que Iá é um vocábulo acadiano, portanto, dos sumérios, ao passo que Yavé é essencialmente semítico. Então, quem fez a mistura foram os arameus. Este nome, ou este Deus, vem a dar tudo no mesmo, emigrou de Babilônia e da Síria com os semitas do norte e do oeste, com os arameus, os cananeus e as tribos teraquitas, uma dessas os Ben Israel, sem excluir os outros deuses da raça. Eles fizeram de Javé sua divindade nacional. Então, de um Deus de terceira categoria, Javé passa a ser o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Então, aqui nós temos um professor francês de mitologias e religiões comparadas,